Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus agora em Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Vamos meditar no que a palavra de Deus nos ensina nesse texto, nesse momento do sermão. Vamos olhar o que esse texto tão belo tem a nos ensinar. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Nós vamos meditar nos versículos 1 a 7. Mas nesse primeiro momento eu quero que você olhe comigo apenas para os versículos 4 e 5. Assim diz a palavra de Deus. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meus irmãos, Natal está se aproximando, estamos aqui no dia 22 e daqui a poucos dias já comemoraremos a véspera do Natal e então a data que ficou marcada como o dia do Natal, dia 25 de dezembro. E quando essa época chega, muitas associações são feitas, tanto a partir de filmes como de livros. Um livro que eu fiz questão de ler em um dos natais foi Um Conto de Natal, do Charles Dickens. É um clássico da literatura, um livro curtinho, e que inclusive tem filmes por aí, que vai mostrar a história do Ebenezer Scrooge, um homem muito ranzinza, mão fechada, nada generoso, que vive ali naquela vida murmuradora, cheio de posses, mas sem dividir e compartilhar das suas posses com ninguém. Em meio a essa ocasião, a essa vida, eis que uma das pessoas que trabalhava com o Scrooge, o seu sócio, Jacob Marley, morre. E alguns dias depois, esse mesmo homem aparece ao Ebenezer e ele diz para ele que 3 fantasmas viriam visitá-lo. O fantasma do Natal passado, do Natal presente e do Natal futuro. Cada um desses fantasmas viria alertar ao Ebenezer sobre como ele estava vivendo de uma maneira inadequada e qual seria o seu fim se continuasse assim. O fantasma do Natal passado mostra ao Ebenezer algumas memórias de sua infância e como ele foi se tornando essa pessoa difícil de lidar, que não compartilha, uma pessoa que ninguém gosta e de coração fechado. O fantasma do Natal presente, por sua vez, vai falar para Ebenezer como está a situação das pessoas ali ao seu redor, como elas estavam vivendo o espírito de Natal de uma maneira mais adequada, mesmo as mais humildes dela, como, por exemplo, a família de um dos seus empregados, que tinha um filho doente, severamente doente, que poderia morrer a qualquer momento. E por fim, o fantasma do Natal futuro chega para mostrar ao Ebenezer que se ele não mudasse, o seu fim seria muito triste. Ninguém choraria pela sua morte, ninguém iria querer saber de quem foi esse homem ou que fim ele levou. Aquilo choca Ebenezer e ele passa por uma transformação. Ele se torna alguém gracioso e generoso. Um homem cheio de posses que não compartilhava com ninguém. Agora corre para compartilhar das suas posses, presenteando crianças, ajudando famílias, inclusive a família desse seu empregado, para que eles tivessem condições de cuidar do seu filho adoentado. É um livro que mostra uma transformação, um novo nascimento ali, e mostra a generosidade que faz parte do espírito de Natal. Quando a gente fala dessa generosidade e desse espírito presenteador de Natal, tem algumas pessoas que acham que isso, na verdade, não é a mensagem do Natal, que isso é fruto do capitalismo, e que isso é fruto dessas propagandas da Coca-Cola com o bom velhinho vestido de vermelho, dando presentes para as pessoas e tudo mais. Mas a verdade é que não há um erro
em associar o Natal a uma época de presentes e de presentear, porque o Natal é a imagem do maior de todos os presentes já dados. No Natal, o Natal que nós comemoramos, Deus nos deu Jesus Cristo, para que no Natal de Jesus Cristo, nós também pudéssemos ter um Natal nós mesmos. Porque é porque Jesus nasceu que nós podemos nascer espiritualmente. O Natal é uma época de generosidade, é uma época de presentear, e isso é adequado à sua essência. Porque o que esse texto vai nos mostrar é que o Natal de Jesus é o presente que nos deu um Natal. Antes, sem o Natal de Jesus, éramos escravos condenados, mas com o Natal de Jesus, nós recebemos um Natal nós mesmos. Olhe comigo para os versos iniciais desse texto e perceba como, sem o Natal, nós éramos escravos condenados. Versículo 1 do texto diz: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Aqui, Paulo vai usar de uma imagem de uma criança que não tem idade o suficiente para usar das posses que pertencem ao seu pai. Ele não tem como administrá-las, e quem faz isso para ele, então, são os servos de seu pai. É claro que essa imagem não é muito comum para os nossos dias. Isso a gente vai ver mais em filmes sobre reis que assumiram um trono muito novos, ou quando nós olhamos para a cultura dessa época e víamos que alguns escravos, algumas pessoas eram colocadas ali como servos da família, para cuidar da família, inclusive em caso em que o pai morria e a criança era dona de tudo, mas não tinha como tomar decisões por si. Ou seja, quem tomavam as decisões eram os escravos e a criança apenas obedecia a eles, por mais que fosse dona de tudo. Aqui nós vemos também que tipo de escravidão nós tínhamos e de que época nós estamos falando. Que época Paulo está falando é essa dessa infância em que éramos escravos? Paulo está falando predominantemente aqui da época da antiga aliança, da época em que vivíamos segundo a lei e tentando nos justificar segundo a lei, éramos escravos dela, mas sem jamais conseguirmos viver conforme os critérios dela. O comentarista William Hendrickson traz para a gente algum comentário que nos traz luz a essa passagem. Então me acompanhe enquanto eu leio. O contexto de Gálatas 3, versículos 3 e 9, e de Colossenses 2, versículos 8 e 9, exige, segundo o meu parecer, que interpretemos esses rudimentos do mundo, rudimentos esses que estão sendo citados aqui no nosso texto, como sendo ensinos elementares acerca de regras e ordenanças pelas quais, antes da vinda de Cristo, os indivíduos, tanto judeus quanto gentios, cada um à sua maneira, buscavam por seu próprio esforço e segundo a disposição de sua própria natureza carnal, não regenerada, alcançar a sua salvação. Não havia nenhuma inconveniência na lei dada no Sinai. Mas quando os judeus e prosélitos da religião judaica começaram a considerar a observância da lei como uma forma pela qual a salvação fosse alcançada, e quando os líderes da religião judaica começaram a adicionar com os mesmos propósitos uma infinidade de regras e prescrições de sua autoria àquelas previamente recebidas, aquela lei se converteu em um tirano, ao qual se tornaram escravizados. O mesmo sucedia com respeito às prescrições e ordenanças pelas quais os cultuadores de seitas pagãs buscavam alcançar a redenção. Os homens
sejam judeus ou pagãos, foram reduzidos à escravidão por todas essas coisas. Então perceba que até aqui o que o comentarista está nos mostrando é que essa tentativa de buscar superar leis, critérios e prescrições para alcançar a nossa salvação era algo escravizante e impossível de ser realmente alcançado pela obediência. Então ele continua dizendo aqui: Paulo demonstrou que todos quantos confiam nas obras da lei estão debaixo de maldição, que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, que nenhuma lei jamais foi dada para que outorgasse vida, e que a lei só servia como um instrumento preparatório, isto é, como um guardião para conduzir os pecadores a Cristo. O que esse comentarista está nos mostrando é que Paulo aqui está dizendo que a lei era como esse escravo que nos escravizava a cumprir os seus critérios, porque nós a entendemos de maneira errada e queríamos, por meio dela, alcançar a nossa salvação. A lei em si não é ruim, ela é boa, mas a lei se tornou um escravo que nos escravizava, porque ao invés de ela ser um instrumento para nos ajudar, nós a tornamos algo que nós não conseguíamos superar, que nós não conseguimos seguir, que nós não conseguimos obedecer, porque tentávamos nos justificar por meio dela. Ela nunca foi dada para que nós conseguíssemos vida por meio dela. Nós nunca conseguimos, ninguém jamais conseguiu ser salvo pela lei, porque ninguém conseguiu cumprir essa lei perfeitamente, exceto um, que é Jesus Cristo. E então, enquanto vivíamos sob o regime da lei, e tentando nos justificar segundo a aliança de obras, a antiga aliança, nós vivíamos escravizados, perdidos e condenados. Eis que então mudanças vão acontecendo e elas têm todas a ver com Cristo. O último comentário que Hendrickson faz sobre esse texto que eu quero trazer aqui é: como uma criança ao longo de sua infância deve ser governada por regras e prescrições, assim também nós, antes do alvorecer do Evangelho, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Antes de ganharmos a maturidade, para entendermos a verdadeira essência da salvação, o único caminho para a salvação, que é Jesus Cristo, o Evangelho que nos salva, nós vivíamos como escravos perdidos, sem nenhuma saída. Mas, se antes éramos escravos, se sem o Natal de Cristo, de Jesus, éramos escravos condenados, porque como pecadores não cumprimos a lei perfeitamente, e porque como pecadores merecíamos a condenação que a quebra dessa lei traz, eis que existe um mas, um doce mas, que é o mas do Evangelho. Se sem o Natal éramos escravos condenados, por causa do Natal de Jesus, nascemos como filhos salvos. Olha o que o texto nos diz no versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. Sim, existe uma má notícia: éramos escravos. Não eram escravos apenas aqueles que viviam antes de Cristo nascer. Nós éramos escravos quando tentávamos conquistar a nossa própria salvação pelos nossos méritos. Mas quando Jesus nasceu e nos trouxe a mensagem, e quando Jesus nasceu em nossos corações, nos dando uma nova vida, nos dando esse Natal espiritual, nós fomos libertos da escravidão. E tudo isso por causa de um Natal, de um nascimento, o nascimento de Jesus.
Que aconteceu quando? Conforme o texto, na plenitude dos tempos. Quando Jesus nasceu? Foi dia 25 de dezembro? 2024 anos atrás? Não, eu não tenho como me aprofundar demais sobre isso agora, porque esse não é o foco do texto. Mas, em resumo, quando nós analisamos algumas passagens das Escrituras e também testemunhos de outros livros da história em geral, percebemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, 2024 anos atrás. Quando nós olhamos, por exemplo, para o que Lucas diz em seu Evangelho, de que Jesus nasceu na época do primeiro censo solicitado por César Augusto, e de que isso também foi na mesma época de Quirino. Quando juntamos isso com informações a respeito de quando o ministério de Jesus começou, e também da construção do templo, nós percebemos que Jesus não nasceu na data que nós usamos para dividir a história. Alguns bebês nascem antes do que é esperado, não é verdade? Alguns meses, eu mesmo nasci com 7 meses, mas Jesus nasceu 5 anos antes do que a história marca. Segundo os historiadores, tentam reconstruir, a partir de todos esses dados somados, tanto da Escritura como de história geral, é provável que Jesus tenha nascido no ano 5 antes de Cristo. Então, Cristo nasceu antes de Cristo. E quando nós olhamos para a narrativa de Lucas e percebemos que haviam pastores com animais no campo durante a noite, sendo que aquela região tinha uma temperatura muito baixa nesses períodos de dezembro, é muito provável então que não se tratasse do período de dezembro. Segundo os estudiosos então, quando Jesus deve ter nascido? Provavelmente em torno de abril. Mas, como eu falei, eu não tenho condições de entrar com mais profundidade a respeito disso. Quem quiser conversar sobre isso com mais calma depois, pode me procurar e pode pesquisar também. Em resumo, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas por que então comemoramos esse dia? Por causa de algumas convenções. Dentre elas, nós vemos que uma data era importante para comemorar esse evento tão essencial para a história cristã. Essa era uma época em que outras festas já aconteciam. E, portanto, nada melhor do que pegar uma data já especial e transformá-la para se apropriar de uma ocasião específica e trazer a mensagem do Evangelho. Então, meus irmãos, Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas uma coisa que nós temos certeza é que ele nasceu na plenitude dos tempos. Por que plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos não é 2024, com drones, inteligência artificial e outras coisas? Será que Jesus não tinha que ter aparecido na época dos vídeos para que ele pudesse ser filmado em seu ministério? Ao invés de uma escritura, tivéssemos o Big Brother de Jesus, um reality show sobre a sua vida? Não, não é isso que faz aquela época plenitude. Plenitude dos tempos é porque ali nós vemos alguns fatores convergindo para facilitar a disseminação da mensagem do Evangelho e do ministério de Jesus. Nós temos pelo menos 3 fatores muito importantes. Um deles é a própria nação e cultura judaica. Através deles, a Escritura foi dada e mantida. Os judeus foram os guardiões da Escritura do Antigo Testamento e a preservaram para que, por meio da mensagem dela, que em suas profecias apontavam para Cristo, Cristo pudesse se revelar como o Messias prometido que cumpria essas promessas. Além disso, a presença de várias sinagogas, instituições que podem ser comparadas ao que nós somos hoje como igrejas. Nessas sinagogas, o Evangelho pôde ser pregado pela igreja primitiva. Se você olhar para o livro de Atos, você vai ver Paulo usando várias dessas sinagogas para pregar o Evangelho. E ali a mensagem foi disseminada. Mas nós não temos apenas essas duas questões ligadas à cultura judaica. Nós temos também a importância da cultura grega, da cultura helênica, que unificou uma língua. O grego, que era equivalente ao inglês da atualidade, foi um grande instrumento para que pessoas de várias nações pudessem, ao mesmo tempo, ouvir essa mensagem e compartilhá-la
com outras pessoas. Também, através da cultura grega, ficou mais comum a ideia de você não ser averso à cultura de outras pessoas. E, por isso, mais fácil de pessoas de outras culturas aprenderem o que a cultura judaica, em sua escritura, tinha a ensinar. Por fim, nós podemos destacar o papel dos romanos, que, como grandes organizadores, trouxeram, através do seu império, o império em que nós vemos a igreja nascer, trouxeram, através do seu império, segurança, por causa dos seus muitos soldados espalhados, e facilidade para que a mensagem fosse levada através de suas estradas muito bem construídas. Tudo isso nos mostra alguns elementos comuns da vida que Deus usou para que essa fosse a plenitude dos tempos. Mas, acima de tudo, é plenitude dos tempos porque Deus, em sua onisciência, sabedoria, escolheu que aquela era a ocasião perfeita para que Jesus dividisse a história e trouxesse a mensagem que traz libertação. E como é que tudo isso começou? Como o texto nos diz, ele nasceu na plenitude dos tempos, nascido de mulher. Jesus, sendo o próprio Deus, encarnou, se fez homem, veio ao mundo, nasceu de uma mulher, assim como nós também nascemos. Mas o seu nascimento, ao mesmo tempo que tem um aspecto natural, não é apenas natural, ele é milagroso, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. E isso tudo cumpre o que a Escritura mesmo já nos alertava. Lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, um texto escrito 6, 7 séculos antes de Cristo nascer, estava prometido que o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Essa profecia tão aguardada foi cumprida em Cristo Jesus, como aquele que nasceu de uma mulher virgem, que não havia tido relação com ninguém, mas que milagrosamente, pela ação do Espírito Santo, concebeu o Deus eterno em sua barriga e deu à luz a ele, aquele homem que é o nosso Salvador e o nosso Deus. Como nós vemos lá na narrativa dos evangelhos, lá principalmente em Mateus e Lucas, o anjo Gabriel trouxe essa mensagem para Maria, de que ela conceberia aquele que se chama Emanuel, o Deus conosco, aquele que seria chamado de Jesus, o Deus que é a nossa salvação, e ele traria libertação ao seu povo, a todos que creriam nele, todos que creem em Jesus. Nisso tudo nós vemos como o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus, é algo especial. Não é qualquer Natal, não é qualquer nascimento, é o nascimento daquele que é a fonte de todos os nascimentos, o Deus Criador de todas as coisas. Maria deu à luz àquele que a fez, e nisso nós vemos a soberania de Deus e os milagres do Evangelho. Isso tudo aconteceu, meus irmãos, porque para que Jesus fosse o nosso Salvador, ele não podia ser apenas Deus, ele tinha também que ser homem. Para ser o mediador entre Deus e os homens, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus tinha que ser ambas as coisas. É por isso que, inclusive, nós não temos nenhum outro mediador. Maria não é mediadora, os santos não são mediadores, ninguém é mediador a não ser Cristo, porque só Ele consegue representar tanto a humanidade quanto a divindade. Ele é completo Deus e completo homem, e em seu nascimento Ele já demonstra isso. Concebido pelo Espírito Santo, nascido de uma mulher. Jesus veio ao mundo para nos representar diante de Deus e representar Deus diante de nós. E é por causa da sua vida, morte, ressurreição, que nós também podemos, uma vez tendo morrido para o pecado, vivermos para Deus. Esse Jesus, que nasceu na plenitude dos tempos, nasceu de mulher, para que fosse o nosso mediador e salvador, nasceu também, conforme o texto nos diz, sob a lei. O que significa ter nascido sob a lei? Significa que ele nasceu sob o regime da lei, com a obrigação de cumprir a lei. Mas ao contrário de nós, ele a cumpriu perfeitamente.
Jesus nunca pecou, Jesus nunca desobedeceu a palavra, ele a cumpriu completa e perfeitamente. E para que ele fez isso? Porque o Deus soberano, criador e legislador da lei, se colocou sob a lei. O texto nos diz mais uma vez, para resgatar os que estavam sob a lei. Nós nascemos sob a lei. Todos nós nascemos debaixo do representante da antiga aliança, Adão, o Adão natural. Nascemos com essa obrigação de cumprir a lei, nascemos debaixo da condenação pela nossa falha em cumprir a lei. Então, como nós podemos ser salvos? Como nós podemos encontrar uma saída para essa condenação? Não era fazendo mais boas obras do que más obras. Deus não quer um pouco mais de boas obras do que menos más obras. Ele quer perfeição. 7 não vale, 8 não vale, 9, nem 9,9 vale. Ou é perfeição ou é nada. Nós não somos perfeitos. Nem que agora você parasse de pecar, nunca mais pecasse e fizesse apenas coisas boas, você conseguiria se justificar diante de Deus pelas suas próprias obras. Porque você já tem as manchas do pecado, você, assim como eu, já pecou. Então, como que você poderia ter salvação? Eis que o próprio Deus veio ao mundo, através de Cristo Jesus, através desse Natal maravilhoso, e Ele se colocou sob a lei. Para quê? Para resgatar os que estavam sob a lei e sob a maldição da lei. Para que nós não fôssemos mais escravos da lei, tentando conquistar a nossa salvação por meio dela. Para que nós não mais estivéssemos debaixo da condenação da lei, que nós muito merecíamos. Jesus se colocou debaixo da lei, mas ao contrário de nós mesmos, Ele a cumpriu perfeitamente. E a justiça dele foi declarada como nossa. Por causa de Jesus, porque Ele se colocou debaixo da lei, nós estamos libertos da escravidão e da condenação da lei. Cristo veio, Cristo nasceu, e esse nascimento, esse Natal, é o que mudou toda a história. Como Paulo vai dizer lá em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus foi humilhado, condenado em nosso lugar, sofreu a ira de Deus em nosso lugar, para que nós não fôssemos mais os amaldiçoados, mas fôssemos salvos. Ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar, pagou a nossa dívida e nos deu como nossa agora a justiça que é dele. E isso tudo aconteceu por causa do Natal, porque o Filho de Deus nasceu. Aquele que sempre existiu, aquele que no princípio estava com Deus, que é Deus, aquele sem o qual nada do que foi feito se fez homem, veio ao mundo como uma criança, como um bebê. Ele veio ao mundo e Ele cresceu entre nós, cumprindo essa lei em nosso lugar, e morreu por nós, aqueles que creem em Cristo, para que nós fôssemos libertos da escravidão e da condenação da lei. Por que que tudo isso aconteceu? Versículo 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus nasceu para que nós nascêssemos como filhos de Deus. O Natal é a razão de nós termos um Natal. O Natal físico de Cristo é a razão de termos um Natal espiritual. É porque Jesus nasceu em carne que nós nascemos espiritualmente. O nascimento de Jesus é o que garantiu o nosso novo nascimento. Nós só nascemos espiritualmente
porque Jesus nasceu fisicamente. O Filho nos tornou filhos. E se o Filho não tivesse vindo ao mundo e não tivesse nascido nesse mundo, nós não teríamos nascido diante de Deus. Antes de sermos filhos, fomos escravos, mas agora nós somos filhos. João, em seu evangelho, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Se hoje você é um filho de Deus, é porque o Filho de Deus nasceu, veio ao mundo e lhe deu o dom da fé, e por meio dessa fé lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus, lhe fez ser adotado como filho de Deus. Você não foi adotado como filho de Deus porque Deus olhou para você e disse: olha que criança maravilhosa, eu quero ela como minha filha. Não, você foi adotado como filho de Deus porque o único filho perfeito de Deus disse: Pai, eles são meus. Essa é a mensagem do Natal. Paulo vai dizer em Efésios 1, versículo 4: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Deus não apenas nos perdoou os pecados, Ele nos adotou. Ele não foi apenas o juiz que nos inocentou dos nossos crimes, porque alguém pagou a fiança em nosso lugar. Ele nos levou para viver em sua casa, mesmo quando nós nem de longe merecíamos isso. Ele nos adotou como seus filhos, e Ele nos deu do seu amor, do mesmo amor que o Filho perfeito desfruta. A Confissão de Fé Batista de 1689, a nossa confissão, nos diz mais sobre a adoção no capítulo 12, ao falar: a todos quantos são justificados em seu único Filho, Jesus Cristo, e por causa dele, Deus é servido de fazer participantes da graça da adoção, pelo que eles são recebidos no número dos filhos de Deus, e gozam da liberdade e privilégios dos tais. Passam a ser chamados pelo nome de Deus, recebem o espírito de adoção, têm acesso ao trono da graça com confiança, são habilitados a clamar: Abba, Pai, são tratados com compaixão, protegidos, providos e por Ele corrigidos, como por um Pai. E jamais são lançados fora, pois estão selados para o dia da redenção, e herdam as promessas na qualidade de herdeiros da salvação eterna. Nós somos feitos filhos de Deus pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E quais os resultados dessa adoção, de termos sido feitos filhos de Deus? Olha para o versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. A expressão Abba, Pai mistura aqui a palavra pai em duas línguas, o aramaico e o grego. É comum, quando você conversa com algumas pessoas que vivem em uma outra cultura, falando um outro idioma, você ouvir delas que, quando elas querem expressar o mais íntimo de seus sentimentos, por mais que elas sejam fluentes na nova língua, a nova língua não é capaz de expressar esses sentimentos da mesma forma que a língua em que eles aprenderam. Aqui,
nós vemos Paulo usar a expressão Abba, porque o aramaico era uma das línguas mais usadas ali naquela região, uma das línguas que os judeus usavam para se expressar. E através dessa palavra, Paulo está mostrando que essa paternidade que nós temos não é com um Deus, não é com um pai distante, mas é com o nosso Pai presente, que nos ama, com quem nós temos intimidade. Ele é o nosso Pai, é como se estivesse dizendo, Ele não é só o nosso Pai, Ele é nosso Paizinho, nosso Pai com quem nós temos intimidade. Essa é a ideia que Paulo quer transmitir aqui, e isso é fruto da ação de Deus em nós. Perceba como toda a trindade está envolvida aqui nessa adoção. Quando você olha para o versículo 6, você percebe que nós somos feitos filhos de Deus Pai, porque Ele enviou o Espírito Santo, que é o Espírito de seu Filho, o Filho perfeito. As três pessoas, então, trabalham juntas, para que nós não apenas sejamos salvos, mas adotados como filhos do Pai perfeito. A esse Deus trino nós devemos toda a glória e todo o louvor, porque as três pessoas são os responsáveis, porque nós recebemos esse presente, o presente de termos nascido de novo, nascido espiritualmente, nascido na família de Deus. Somos filhos de Deus, porque a Trindade perfeita nos adotou. E olha como é esse Espírito que confirma em nosso coração que pertencemos ao Pai. É o Espírito de Deus, o Espírito do Filho, porque o Espírito Santo ele é tanto procedente do Pai quanto do Filho. É esse Espírito perfeito que trabalha em nosso coração para que nós tenhamos confiança para clamar Abba Pai. Como nós podemos ter certeza da nossa salvação? Como nós podemos ter certeza de que somos feitos filhos de Deus? É pela ação do Espírito Santo em nosso coração, testificando de que não pelos nossos méritos, mas pela graça, somos feitos filhos de Deus. Como Paulo vai dizer em Romanos 8,14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos feitos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. O Natal nos deu esse presente. O Natal de Cristo, o nascimento de Jesus, nos deu esse presente. Nós somos perdoados, justificados, adotados graciosamente como filhos de Deus e feitos herdeiros de todas as bênçãos que pertencem a Deus e que nos são dadas de presente. Não é algo que é conquistado pelos nossos méritos. A própria ideia de herdeiro já demonstra isso. Você não herda algo que você conquistou pela sua força, você herda algo que foi conquistado para você e lhe dado sem que você merecesse. Nós fomos feitos filhos de Deus porque Deus foi gracioso para conosco. Romanos 8,32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus nos deu de presente o próprio Filho, o que é que nós não temos? O que é que nós não recebemos no Senhor? Nós temos tudo o que precisamos. Veja que presente que Deus nos dá. Veja como o Natal é uma época de presentes. Por isso que não há nada de errado em você associar o Natal a presentear. Você dar presentes no Natal. Ah não, Saul, mas isso é consumismo. Eu não quero ensinar meus filhos sobre ganhar presente. Eu quero ensiná-los sobre Jesus. Mas perceba, se você fizer da maneira correta, ao presentear, você está simbolizando o Jesus que foi o maior de todos os presentes. Porque o Natal começou com um presente. Jesus foi o presente. O melhor de todos os presentes.
E porque Jesus foi o presente, nós recebemos ainda outros presentes que vêm acompanhado com Ele. Porque Jesus nasceu, nós o recebemos como presente. E recebendo Jesus como nosso presente, nós recebemos ainda os outros presentes, de sermos perdoados, de sermos justificados, de sermos adotados como filhos de Deus, de sermos herdeiros. Porque quando Jesus nasceu, foi garantido que aqueles que foram eleitos desde a eternidade, predestinados para serem adotados como filhos de Deus, poderiam ser adotados dessa maneira, poderiam nascer na família de Deus. Por isso que não há nada de errado em presentear no Natal. Presenteie. Não precisa ser coisa cara, mas presenteie. Ensine os seus filhos como essa é uma época de generosidade. É uma época de receber presentes com alegria, mesmo quando nós não merecemos. E é uma época de dar presentes com alegria, mesmo quando as pessoas não merecem. Porque é essa a mensagem do Natal, que Deus nos deu um presente, o presente, Jesus Cristo. Mas perceba, ao mesmo tempo que então, o Natal que as pessoas comemoram, que é muito marcado pelo presentear, não estar errado pelo ato de presentear, tem duas coisas que são diferentes no Natal, que é comemorado por aí, e no verdadeiro Natal cristão. Em primeiro lugar, é que ao contrário do Natal que é comemorado por aí, não são aqueles que são bons meninos, comportados, que merecem presentes. Não são aqueles que fazem as coisas certas que recebem presentes. Esses dias, a Raíssa estava com os meninos no shopping, e aí pegaram e deram para eles assim, para eles tirarem foto com o Papai Noel, um papelzinho com um certificado de que eles foram obedientes. A Raíssa olhou assim e fez, não sei se eu posso dar esse papel não. Mas uma coisa é certa. Se antes a gente via aquela associação de Papai Noel dando carvão para quem era um menino desobediente e dando presentes para quem é um menino obediente, essa não é a mensagem do Evangelho. Sabe por quê? Porque você não é um menino comportado. Você não é uma menina obediente. Você não era alguém que estava na lista dos bonzinhos que mereciam o presente. Você merecia o carvão. Não só isso, você merecia brasas ardentes. Mas não foi isso que você recebeu. O Filho perfeito se queimou em seu lugar. Recebeu essa punição em seu lugar, para que você pudesse receber o melhor de todos os presentes. A mensagem do Evangelho é de presentear e é de generosidade. Mas não é de um presentear meritório. É de um presentear gracioso. Eu e você não somos as crianças comportadas, somos os delinquentes. O que nós merecíamos era punição, mas nós recebemos presentes. Jesus foi esse presente que Deus nos deu quando nós éramos desobedientes. Quando nós o xingávamos, fugíamos dele, corríamos para longe da sua presença, blasfemávamos o seu nome. E eis que nesse momento, não quando você percebeu que Jesus valia a pena e decidiu buscar a Deus, mas quando você estava perdido, entregue aos seus pecados, o próprio Senhor enviou o seu Filho para que Ele o alcançasse, Ele sofresse em seu lugar, para que você recebesse o bom presente, o melhor de todos os presentes. Essa é a primeira distinção do verdadeiro Natal cristão e o Natal que as pessoas comemoram por aí. Não é por mérito. Não presenteie seus filhos ou sua família porque eles merecem. Demonstre graça. É um gesto pequeno, mas que demonstra a graça do Evangelho. Simboliza o que você recebeu. Presenteie graciosamente. Mas também a principal diferença entre o Natal comemorado por aí e o Natal verdadeiramente cristão é que não adianta só você presentear. Sim, presentear faz parte da essência do Natal. O Natal é a comemoração do presente.
Mas não adianta você só presentear com bens materiais, se você não presenteia com Jesus Cristo. O Natal é a mensagem do presente que tem o nome Jesus. No Natal comemoramos o nascimento daquele que nos faz nascer na família de Deus. Por isso, não tem nada de errado em presentear, presenteie. Mas que você presenteie acima de tudo as pessoas com o presente que você recebeu. Presenteie com Jesus. Fale para os seus filhos, não só de presentes que eles vão ganhar, não só de um caminhão com 2 caçambas que o Apolo quer, mas fale de Jesus, de Jesus. Jesus é o presente que importa. Ofereça Jesus aos seus filhos. Mas Natal não é só para crianças. Tire essa imagem da sua cabeça de que Natal é uma coisa infantil. Não é. Natal é para crianças, jovens, adultos, idosos. Todos devem se alegrar com a magia verdadeira do Natal, com a ação de Deus em nós, de nos fazer espiritualmente vivos nele, por causa de Jesus. Então, comemore o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal é um Natal que presenteia. Presenteie. Simbolize o presente espiritual e verdadeiro que você recebeu, Jesus, presenteando com coisas simples que podem ser tocadas e vistas. Mas presenteie acima de tudo, oferecendo não apenas uma embalagem bonita, mas falando daquele que é o tesouro que deve ser guardado em nossos corações, aquele que nos dá a vida verdadeira e eterna. Por isso, se você ainda não experimentou desse Natal, se você não tem comemorado o Natal do seu próprio nascimento, porque você não comemorou de verdade o Natal de Jesus, porque você ainda não o tem como seu Senhor, porque você ainda não se apropriou desse doce presente que nos traz a vida, que nos faz nascer, corra para Deus, clamando por misericórdia, e receba das mãos dele, Jesus como presente que você não merece. Você não merece, e não espere merecer para buscar a Jesus. Receba Jesus graciosamente, e seja transformado pelo Natal que Ele trará a você. E se você já tem Jesus como seu Senhor, se você já recebeu Jesus como seu Natal, comemore o Natal, comemore essa data. Ah, Saul, mas você mesmo disse que 25 de dezembro não é o Natal. Sim, a data específica não é o que importa. O importante é você ter uma ocasião para você comemorar essa data transformadora, sem a qual você jamais poderia nascer na família de Deus. Ah, Saul, mas eu faço isso todos os dias. Mentira. Ninguém, essa história do eu não comemoro aniversário porque eu comemoro todos os dias. Eu não comemoro dia das mães porque eu comemoro todo dia. Mentira. Separe um dia. E se o dia 25 de dezembro ficou associado a isso? Se é um dia que inclusive é mais fácil você falar de uma mensagem graciosa, você ter contato com a família, você falar de Jesus, por que você vai desperdiçar isso sendo um crente chato que diz, mas ele não nasceu 25 de dezembro? Que você seja aquele que comemora o verdadeiro Natal, ensinando as pessoas sobre a verdadeira mensagem do Natal. Não chegue lá e diga, olha, eu não trouxe presentes, vim aqui presentear vocês falando de Jesus. Não, traga um presentinho. Mas não deixe que esse presente, seja ele pequeno ou grande, ofusque o verdadeiro presente que você recebeu e que você tem para oferecer. No Natal, comemore Jesus, fale de Jesus, pregue sobre Jesus, pregue o Evangelho de Jesus, porque é porque Jesus nasceu, que você nasceu e que outros podem nascer. Então, seja um presenteador, que você leve o melhor presente para as festas. Leve Jesus. Ofereça Jesus para a sua família, ofereça Jesus para os seus amigos, ofereça Jesus na sua comemoração de Natal no trabalho. Ofereça Jesus para todos, porque Ele é o presente que vale a pena. Em tudo isso,
comemore o Natal. Aqui, nós não vamos também colocar um bocado de árvore de Natal, um Papai Noel ali, não queremos tirar o foco do que importa, que é a pregação. Mas na sua casa não há problema de você ter uma árvore de Natal. Não há problema de você ter símbolos que se tornaram símbolos natalinos, desde que você explique os símbolos para as pessoas à sua volta. E use deles como um gancho para você falar da verdadeira mensagem do Natal. Que os presentes que venham a surgir ali embaixo da sua árvore de Natal não sejam o verdadeiro foco, sejam apenas um instrumento para que você fale do verdadeiro presente de Natal. Não um caminhão de 2 caçambas, mas Jesus Cristo. E talvez um caminhão de 2 caçambas também. Oremos a esse nosso Deus. Deus Pai, bondoso e maravilhoso, nós te louvamos, porque nós nascemos para o Senhor, nós tivemos o nosso Natal espiritual, porque cerca de 2000 anos atrás, Jesus teve um Natal. Aquele que sempre existiu, veio ao mundo e nasceu. Nasceu de uma mulher, nasceu sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E nós te louvamos, porque recebendo o melhor de todos os presentes de Jesus, recebemos ainda as dádivas que o acompanham, do novo nascimento, da regeneração, da transformação. E hoje, Pai, desfrutamos desse relacionamento com o Senhor como nosso bondoso Pai. Não um Pai distante, mas aquele nosso Pai presente, o Paizinho que nós amamos. Nós desfrutamos de tudo isso, porque Jesus, o Filho perfeito, veio ao mundo e nasceu para que nós nascêssemos, morreu para que nós não morrêssemos. Nós te louvamos por Jesus e que nós vivamos por aí, comemorando essa mensagem na época de Natal, sem nos importarmos que dia 25 não é o dia exato do nascimento dele, mas aproveitando essa data para sermos verdadeiros presenteadores de Jesus, anunciando Jesus às pessoas, dando presentes como instrumentos para falar da verdadeira mensagem. Mas que não comemoremos apenas nessa data, comemoremos todos os dias também, louvando ao teu nome pelo Natal de Jesus, o que nos fez ter um Natal em tua casa, em tua família. Nós te louvamos e adoramos, e é por causa de Jesus que nasceu que fazemos tudo isso. Amém. Amém.